nossa aula vai tratar de um personagem muito interessante. Que Deus possa abençoá-los. Vamos fechar os olhos. Convidei o pastor Walter para orar por nós. Que Deus se faça presente no nosso meio nesta noite. Pai bendito, muito obrigado porque Tu nos permites estar aqui nessa noite. Amém. Obrigado porque depois de um dia de termos vivemos coisas boas, tivemos alguns problemas, mas como diz a Tua palavra, todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém. Porque em Cristo Jesus nós somos assim, vencedores. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do irmão Silas, que vai trazer o estudo. Amém. Ó Pai, que em nome de Jesus nessa noite dedicada a Ti, agradecido pela Tua presença aqui, Senhor Deus, porque temos concretizado a Tua promessa. Em 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio estarei. Amém. Te louvamos, ó Deus, por Tua presença aqui. Amém. Porque estamos em Cristo Jesus aqui. Amém. Também, ó Deus, colocamos a vida dos Silas nas Tuas mãos. Pedimos sobre ele a Tua graça, a Tua bênção. Usa como instrumento o Teu servo, Senhor. Amém. E também, Senhor Deus, fala ao nosso coração e cala profundamente em nosso coração a Tua palavra. Amém. Que ela desça ao nosso coração, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo faça essa obra nessa noite em nome de Jesus. Amém. E em todos os corações daqueles que vão ouvir essa mensagem através da internet, Senhor. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A história de hoje começa no livro de João, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. A personagem dessa noite teve vários encontros com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros 11 versos do capítulo 8 de João relatam aquele que foi o primeiro desses encontros. Nós vamos começar lendo a partir do verso 1, aliás, do verso 2, me perdoe. João capítulo 8, verso 2. Seu Eloy, pode ler para nós o verso 2 e o verso 3. De madrugada ele voltou ao pátio do templo. Quando o povo se reuniu em volta dele, Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí o mestre da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e o obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eu quero que você imagine a cena. As histórias da Bíblia, elas ficam muito mais interessantes se você conseguir se transportar no tempo, para o tempo onde a história aconteceu. Era manhã bem cedo e Jesus tinha passado a noite no Monte das Oliveiras, bem pertinho de Jerusalém. Ele chega para ensinar. E como era costume dele, ele se assentou no pátio do templo em Jerusalém. E ele estava falando. E o povo se reuniu em volta dele. De repente, chega um grupo de teólogos. Os fariseus da Bíblia seriam os teólogos de hoje. Pastores, instrutores de Bíblia, gente que entendia da palavra de Deus com todos os detalhes. Esses teólogos chegam arrastando uma mulher, imagine a cena, que tinha sido pega em flagrante adultério. Essa palavra adultério até hoje pesa demais para as mulheres. Os homens não se preocupam muito com isso, eles contam as histórias como se fosse uma conquista. As mulheres não, pelo menos não é comum. Para os nossos dias seria terrível para uma mulher passar pelo que está se contando aqui. Agora eu imagine isso numa sociedade de 2000 anos atrás, uma mulher pega em flagrante adultério. Provavelmente ela era a única mulher desse grupo que vinha
arrastando-a. E as pessoas que trouxeram a mulher para Jesus obrigam a mulher a ficar em pé no meio de todo mundo. E você vai notar que existe uma sequência de eventos em cada um dos encontros que essa mulher teve com Jesus. Toda vez que ela se encontra com Jesus, alguma coisa está incomodando ela, alguém está acusando ela, alguém está machucando ela, alguma coisa muito ruim está acontecendo com a mulher. E agora então, vejam qual foi a primeira acusação que essa mulher recebeu. João 8, verso 4, verso 5. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Nem sempre as suas pessoas mostram as suas intenções com clareza. Olha só. O grupo de teólogos chegou chamando Jesus de mestre. Uma vez um deles chegou para Jesus dizendo assim: bom mestre. Jesus passou um esculacho nele, acho capaz que ele nunca mais tenha chamado ninguém de bom mestre, né? A resposta de Jesus por aí foi o seguinte: por que você me chama de bom? Só existe um bom, que é Deus. Essa turma aqui, na verdade, eles não tinham interesse em elogiar Jesus. Eles estavam se preparando para algo muito mais agressivo. Olha só. Primeiro eles fazem uma afirmação: a lei de Moisés diz que mulheres pegas em adultério devem ser mortas a pedradas. E agora eles colocam o abacaxi no colo de Jesus. E o Senhor o que fala? Jesus não falou nada. Não falou nada. Porque o que estava acontecendo ali era uma cena de flagrante hipocrisia. É claro que tinha um adultério. Em nenhum momento se discute o fato de que a mulher foi pega adulterando. Ok? Então houve sim um adultério. Mas pior do que um adultério, o que estava acontecendo ali era uma hipocrisia medonha. Vamos dar uma olhada no que diz o texto da lei de Moisés? Deuteronômio 22. Pode deixar uma marquinha em João, que vocês vão voltar aí. Deuteronômio capítulo 22, nós vamos ler os versos 23 e 24. Esse é o texto da lei que se aplica quando uma mulher é pega em adultério. Então, vamos ver o que é que dizia Moisés e o que é que eles estavam insinuando para Jesus. Dona Liliane, por favor, pode ler para nós. Se um homem encontrar na cidade uma moça ainda virgem, noiva de algum homem, e se deitar com ela, trazeis ambos à entrada daquela cidade e os apedrejeis até que morram. A moça, por não ter deitado, estando na cidade, e o homem, por haver abusado da noiva do seu próximo. Assim, extirparás o mal do meio de ti. Olha só, um grupo de teólogos chega para Jesus e diz: Senhor, essa senhora que foi pega adulterando, Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O texto de Moisés que fala em apedrejamento para casos de adultério é esse aqui. E esse caso é o caso de um homem tendo relações com a noiva de um outro homem. É verdade que a Bíblia também diz, a lei de Moisés também diz, que no caso de um homem casado tendo relações sexuais com uma mulher casada com outro homem, esse é um caso de adultério, ambos tinham que morrer. A lei de Moisés também fala isso. Só que a lei de Moisés não especifica qual é a maneira pela qual eles vão morrer. A tradição judaica dizia que nesses casos eles tinham que morrer por enforcamento. Isso não está escrito em nenhum lugar da lei de Moisés, só dizer que eles tinham que morrer. O único caso onde Moisés diz que uma mulher pega em adultério tem que ser apedrejada é esse aqui. Donde se conclui que a mulher que trouxeram para Jesus era noiva de alguém. Tudo bem?
Está aqui, senhor, ela foi pega em adultério. Muito bem. Vamos voltar ao texto da lei. Moisés começa assim: um homem tendo relações com uma moça. Um casamento contratado com outro homem, os dois vão ser levados para fora e vão ser apedrejados. Olhem para mim aqui. É possível uma mulher adulterar sozinha? Estava diante de Jesus uma mulher toda cheia de vergonha. Tudo bem? Porque foi pega em flagrante adultério. Certo? Muito bem. O que está faltando? O homem. O homem. O homem. Você quer saber onde que estava o homem? Provavelmente estava entre o grupo que acusava lá no fundo. Percebeu? O que estava se passando ali não era uma tentativa de punir uma adúltera. Não. Eles estavam usando uma mulher. É praticamente certo que a maioria das pessoas que trouxe essa mulher para Jesus tinham sido parceiros de cama dela em outras situações. Só que a mulher não ia falar isso. Isso não ia ajudar a defesa dela. Ali estava uma mulher, não estava ali o homem. Portanto, não se tratava da tentativa de punir uma adúltera, se tratava sim de uma armadilha. Agora entendam a armadilha que eles montaram para Jesus. O que é que a lei de Moisés dizia? Independente do homem estar ali ou não, a lei de Moisés dizia que o adultério tinha que ser punido com apedrejamento. Muito bem. Se Jesus dissesse que sim, a mulher teria que ser apedrejada, eles imediatamente iam levar Jesus para o Ministério Público de Roma e iam dizer o seguinte: esse sujeito aqui é um revolucionário perigoso, porque ele está assumindo o direito que pertence a Roma de executar justiça. O único poder público nos dias de Jesus que podia condenar alguém à morte era o tribunal romano. Vocês lembram de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele foi para a cruz? Quem é que colocou Jesus na cruz? Um tribunal romano. Olha, eu sou metade Spinelli, hein? Meu sobrenome é Barbosa, por lado de pai, Spinelli por pai de mãe, ok? Mas essa conversa de que os judeus mataram Jesus, na verdade quem matou Jesus foram os italianos. Foi Pôncio Pilatos, o italiano, que mandou Jesus para a cruz. Quem pregou Jesus na cruz foram os soldados italianos. Tudo bem? O poder constituído em Israel nos dias de Jesus era todo centrado na mão de Roma. Um judeu, por maior que fosse a sua função pública, não podia condenar ninguém à morte. Portanto, se Jesus diz: vamos cumprir a lei de Moisés, vamos apedrejar a mulher, eles iam acusar Jesus de revolucionário. Por outro lado, se Jesus dissesse: não era isso que Moisés queria dizer, aí eles iam apedrejar Jesus, né? Vão dizer: o senhor está de brincadeira, então quer dizer a lei de Moisés não vale nada para o senhor? Então não vale nada nenhum dos 10 mandamentos, cada um faz como queira. Percebeu? Eles achavam que tinham colocado Jesus numa situação onde Jesus não poderia se defender. Fosse qual fosse a resposta de Jesus, eles iriam acusar Jesus ou de revolucionário ou de ser alguém que não respeitava a lei de Moisés. A história de Jesus é espetacular pelas reações inesperadas. Eles estavam preparados para tudo, mas não estavam preparados para o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Ricardo, João 8, 7, 8. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever. Olha só, Jesus continuou sentado e eles acusando: o senhor não vai falar
isso é um absurdo, veja a situação, se todo mundo ficar assim, o povo não vai ter mais casamento, a família vai se desintegrar, o senhor não fala nada, o senhor não é um mestre da lei. E Jesus quieto. Depois de tanta gente perturbando, Jesus levantou e disse: tá bom, vamos fazer o seguinte, aquele de vocês que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A lei de Moisés falava do apedrejamento, mas tinha todo um ritual processual, doutor. Primeiro, tinha que ter pelo menos 2 testemunhas. As testemunhas tinham que fazer a sua acusação, tinha que ser ouvida a defesa da pessoa. Depois disso, o veredito era promulgado, e aí quem faz a acusação é o primeiro a jogar pedra. O que Jesus faz é trazer a discussão para um patamar que eles não esperavam. O que Jesus disse para eles é o seguinte: se você acha que está sem pecado, então pegue uma pedra e jogue nela. E Jesus não falou mais nada. E ele se abaixa e começa a escrever no chão. Uma coisa interessante desse texto que o Ricardo acabou de ler, essa é a única parte da Bíblia onde nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ser humano entre nós, aparece escrevendo. Muito se escreveu sobre o que Jesus falou. É isso? Agora mesmo, o texto que o Ricardo leu está aqui, ó. Quem de vocês... Isso aqui é o que Jesus falou. Desgraçadamente não sobrou nada do que Jesus escreveu. Aqui ele escreveu no chão. Diz a tradição, isso não está na Bíblia, mas a tradição diz que Jesus se abaixou e no chão começou a escrever os pecados das pessoas que estavam exatamente atrás dele. E ele começa a escrever e alguém vem ler o que Jesus estava escrevendo. E aí o sujeito olha para o que estava escrito no chão e ele encontra mais ou menos alguma coisa assim: o seu nome é José e o senhor era cliente dela ontem à tarde. O senhor acha que pode jogar a primeira pedra? Aí o José que estava ali atrás, sem nenhuma referência ao seu José Lima, o seu José que estava ali atrás se afasta e Jesus continua escrevendo. E aí vem um outro e Jesus diz: olha, e você não só já teve uma relação com ela, como também tem uma relação com a tua vizinha de cerca. O que você acha se eu contar para o marido dela? Você acha que a gente já pode começar a fazer justiça aqui em todos os casos de adultério? E aí o sujeito se retrai. Vamos ver como é que termina essa história. João 8, verso 9. Kika, por favor. Quando ouviram isso, todos foram embora, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Uau! O silêncio tem um poder extraordinário. Jesus falou: quem de vocês tiver sem pecado, joga a primeira pedra, e não falou mais nada, só escreveu. Acreditem, o silêncio tem um poder extraordinário. E agora então, depois de terem ficado só Jesus e a mulher, Jesus faz a essa mulher uma pergunta. João 8, verso 10. Dona Helena, por favor. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Olha só, a pergunta que Jesus faz para a mulher é uma demonstração de surpresa. Claro que Jesus não foi surpreendido, ele sabia o que ia acontecer, mas Jesus demonstra uma certa surpresa. Ele olha para o lado e diz: uau, que tem o pessoal? E agora, veja só, na sequência de encontros que essa mulher teve com Jesus, lembre-se que primeiro ela está sendo acusada, ela está sendo importunada, ela está passando por um momento difícil. E agora então vem a segunda parte, que é característica dos encontros dessa pessoa com Jesus. Jesus defende ela. E a defesa de Jesus vai aparecer
no verso 11. Cláudia, por favor. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Uau! Pergunta de Jesus para a mulher: que deu, pessoal? Não tem mais ninguém aqui? Tem alguém para apresentar acusação? Ele falou: não tem, o pessoal foi embora. E aí Jesus diz para ela: imagine você na pele dessa mulher, depois de ter passado por um vexame público. Agora você não sabe bem o que vai acontecer, se vai ser apedrejado, se não vai ser. Aí ela escuta de Jesus o seguinte: pois eu também não condeno você. E agora então vai para casa e começa a viver de forma diferente. Quem era essa mulher? Se nós ficarmos só com os 11 primeiros versos do capítulo 8 de João, nós não temos como dizer o nome dela. O nome dela não aparece aí. Aliás, uma observação para você: dá uma olhadinha no verso 1 de João 8 e dá uma olhadinha no final do verso 11 de João 8. Provavelmente você vai ter um parênteses ou um colchete abrindo o verso 1 e um parênteses ou um colchete fechando o verso 11. Encontrou isso na tua Bíblia? Muito bem. O que quer dizer isso? Invariavelmente, textos da Bíblia que estão entre parênteses ou colchetes querem dizer o seguinte: existem alguns manuscritos que não contêm esse pedaço. Ok? É mais ou menos assim. A Bíblia chegou para nós a partir de uma série de traduções que foram sendo transferidas de geração para geração. Não existe nenhum dos originais da Bíblia. O que nós temos são manuscritos muito antigos. No caso do Velho Testamento, nós temos manuscritos ali do ano 200 antes de Jesus, portanto, uns 1500 anos depois de terem sido escritos. No caso do Novo Testamento, acho que os manuscritos mais antigos são aí do ano 100, do ano 200. Portanto, originais nós não temos nenhum. Esses primeiros 11 versos do capítulo 8 do livro de João, não aparecem em alguns manuscritos bem antigos e importantes. Mas tem um deles no qual isso aparece. Alguns pais da igreja, se eu não me engano, Jerônimo, um sujeito que viveu lá no início da era cristã, diz que isso estava em outros manuscritos que eram usuais nos dias dele, que não sobreviveram para nós. Mas o fato é o seguinte: independente dessa história estar ou não em todos os manuscritos antigos, todas as traduções que eu conheço da Bíblia contêm essa história. Tem aquela história de que ela foi amante de Jesus, que eles tiveram um filho, que esse filho acabou indo para a França, começou a montar a linhagem dos Templários, depois Da Vinci escreveu o Da Vinci Code, rachou de ganhar dinheiro. Você conhece essa história, né? Bom, isso não tem nenhum fundamento. Mas o fato é que Maria Madalena foi uma personagem única. Nós vamos falar muito dela hoje. E o livro que eu tenho nas mãos é escrito pelo pastor Doug Batchelor. O nome do livro é Os Pés de Jesus. Conta a história dos encontros de Maria Madalena com Jesus. E aqui é uma história. Se você quiser uma leitura gostosa, para aquelas tardes frias de sábado, esse livro é sensacional. Ok? Aos Pés de Jesus. O pastor Doug Batchelor e outros tantos teólogos está entre aqueles que acreditam que a mulher de João 8, 1 a 11 era Maria Madalena. O nome Maria a gente já viu a semana passada, e Madalena é uma referência à cidade de onde ela veio, a cidade de Magdala. Magdala era uma cidade que ficava às margens do lago da Galileia, lá no norte de Israel, no lado oeste do lago da Galileia. É provável que ela tenha morado algum tempo lá.
E mais uma curiosidade aqui. Existe algum tipo de discussão sobre o que eu vou dizer para você, mas muitos teólogos acreditam, e eu também acredito, apesar de que o que eu acredito tem muito pouca relevância, porque eu não sou teólogo, mas eu acredito que a Maria Madalena da Bíblia e a Maria de Betânia da Bíblia de fato são a mesma pessoa, não são duas Marias. Eu podia falar um bocado aqui, o nosso assunto não é esse, mas ambas se chamavam Maria, ambas eram solteiras. E veja, uma mulher em idade para ter filhos, ser solteira nos dias de Jesus era raridade. Em nenhum momento se falava que elas eram viúvas, não, elas eram solteiras. Maria Madalena, Maria de Betânia, ambas se chamavam Maria, ambas eram solteiras, ambas tinham um bocado de dinheiro. Elas compraram um perfume aí que custava mais ou menos assim, sem muito exagero, uns 12 mil reais, dinheiro de hoje. Não sei se você tem 12 mil na conta bancária para comprar um perfume amanhã, precisa um bocado de dinheiro para esse perfume, ok? Muito bem. Ambas derramaram esse perfume em Jesus pouco antes da morte dele. Quando um negócio tem bico de pato, rabo de pato, faz quá, 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 igual pato, grande chance de ser um pato, ok? Maria, solteira, comprou perfume para ungir Jesus, etc e tal. Tem alguns teólogos que acham que Maria de Betânia é uma coisa, Maria Madalena é outra coisa. Para fins do nosso estudo hoje à noite, eu vou tratar Maria Madalena e Maria de Betânia como sendo a mesma pessoa. Eu disse para você que Maria Madalena teve vários encontros com Jesus, sempre no mesmo padrão. O padrão é assim: ela se encontra com Jesus e tem alguém, me ajude, acusando, alguém perturbando, alguma coisa irritando, machucando, ok? E Jesus sempre sai em defesa dela. Vamos para o segundo encontro dela com Jesus. Livro de Lucas agora, você está em João, é o livro anterior. Capítulo 10, nós vamos para o verso 38 e 39. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Eu disse para você que ambas as Marias, tanto a de Betânia quanto a Madalena, tinham um bocado de dinheiro. Aqui começa a aparecer um pouco essa realidade, né? Jesus e os seus discípulos chegaram num povoado. Aqui Lucas não menciona, mas o povoado era Betânia. E ali tinha uma mulher que se chamava Marta. Quando a Bíblia menciona no meio de um grupo de pessoas um nome sempre em primeiro lugar, provavelmente quer dizer o seguinte: essa é a pessoa mais velha do grupo ou a mais importante. Por exemplo, Davi não era o mais velho dos seus irmãos, mas uma vez que ele se tornou rei em Israel, a partir daí Davi puxava a fila, entendeu? Marta sempre puxa a fila. Daqui a gente acredita que Marta era a irmã mais velha, aquela que administrava a casa. Maria era a irmã dela, irmã mais nova, e você vai ver mais para frente que elas tinham um irmão que provavelmente era o caçula, porque ele sempre aparece por último. Muito bem. Como é que eu sei que elas tinham dinheiro? Olha só, Jesus chegou em Betânia e ali uma mulher chamada Marta, que era irmã de Maria, me ajudem, recebeu Jesus em casa. Vai dizer, não, mas como é que eu sei que ela tem dinheiro? Pessoal, acredite no que eu estou dizendo aqui, ó. No mínimo, para não exagerar em nada, quando Jesus chegava, no mínimo eram 13 pessoas, era ele mais 12. E provavelmente tinha bem mais gente. É capaz que Jesus nunca andasse com menos do que umas 40 pessoas. Pergunto para você: se terminássemos o nosso estudo hoje aqui, 40 pessoas resolvessem ir para a tua casa, você tinha cadeira para essa turma toda sentar? Comida na geladeira para esse pessoal? Você está preparado para receber 40 pessoas em casa, assim, de uma hora para outra? É preciso um bocado de dinheiro, concorda comigo?
Essa Marta tinha dinheiro, ela recebeu Jesus em casa, e os 12. E lembre-se que naquela época o pessoal andava a pé, portanto Jesus tinha caminhado um bocado, certamente esse pessoal estava com fome. Você está entendendo? 12 homens que andaram a pé, aliás, 13 homens que andaram a pé com fome. Você imagine o que eles iam comer de feijão e arroz. Tá? Bom, então Marta era dona da casa e Maria, a sua irmã, estava ajudando Marta a fazer pão de queijo, botar água no feijão, foi caçar uma galinha lá no quintal, foi isso? Não, né? A história diz que Marta estava perdida na cozinha, correndo atrás, só olhando para aquele pessoal morto de fome, e ela ali botando fogo na chaleira, tentando esquentar alguma coisa, preparando, e aquele desespero. E ela olha lá para a sala, e estava lá Jesus no meio da sala, estava todo mundo sentado, Jesus falando, e aos pés de Jesus, olha só, aos pés de Jesus, veja da onde o pastor Doug Batchelor tirou o nome para o livro, né? Aos pés de Jesus, ok? Aos pés de Jesus estava Maria. Aí então a irmã mais velha diz, bom, vamos deixar a Bíblia falar, Lucas 10, verso 40. Professora Glaci, por favor. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Olha, eu sou o mais velho da minha casa. Eu garanto para vocês que se eu estivesse lá na cozinha preparando tudo, a turma toda lá na sala ouvindo Jesus, eu ia reclamar uma barbaridade. Pode ficar tranquilo, ok? Então eu entendo bem a situação de Marta aqui. Ela chega para Jesus e diz: Senhor, veja só, não tem condição, Senhor. O almoço não vai sair antes das 6 da tarde. De novo, os encontros de Maria Madalena com Jesus, sempre alguém acusa. Primeiro foram os fariseus. Agora quem acusa? A irmã mais velha. E Jesus sempre sai em defesa. Olha o que Jesus diz para Marta. Pastor Walter, por favor, versos 41 e 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uau! Marta, você está preocupada com tanta coisa, Marta. Você está preocupada com tanta coisa. E só uma coisa realmente é importante: Maria escolheu a parte importante. Vamos para o terceiro encontro de Maria com Jesus. Agora no livro de João, capítulo 11, verso 28. Vale sempre lembrar qual é o padrão dos encontros de Maria com Jesus. Cada vez que ela se encontra com Jesus, alguma coisa, me ajudem, ruim está acontecendo com ela. Ou alguém está acusando, ou alguém está incomodando. Aqui o que tinha acontecido era o seguinte: o irmão mais novo dela, chamava-se Lázaro, tinha morrido. Pior, ela sabia que Jesus podia curar o irmão. Ela mandou avisar Jesus. E Jesus não se mexeu. E agora então o irmão já estava morto e sepultado, já fazia 3 dias. E de repente Jesus aparece e manda chamar Maria. Vamos ver o que está escrito no verso 28. Seu Walter, por favor. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: comece a sacar e chamai. Jesus chegou, ele sabia que a casa de Maria e Marta
estava cheia de gente que estava lamentando. Aliás, eles tinham um hábito nesses dias que nós não temos mais, graças a Deus, né? Mas era mais ou menos assim. Uma das profissões, eu não sei quanto pagava isso, mas era uma das profissões dos dias de Jesus. Eram as choradeiras profissionais. Choradeiras. Então funcionava assim: alguém morreu, como uma demonstração de apreço, carinho, de importância da pessoa, os familiares contratavam as choradeiras para que elas ficassem na casa se lamentando, chorando. Ai, como era bom! Ah, puxa, que saudade ele tem! Ah! E ficavam assim dias e dias. Okay? Então os funerais ali envolviam essa rotina quase que processual de choro em larga escala. E quanto mais dinheiro a pessoa tinha, mais gente para chorar ela contratava, né? Então Jesus sabia que a casa de Maria e Marta estaria tomada por esse tipo de gente, e ele não chega na casa, ele fica à distância, e aí ele manda chamar Maria. E agora o encontro de Maria e Jesus. Doutor Alexandre, verso 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. De novo o padrão se repete, né? Maria chega numa situação desconsolada, agora ela está muito triste porque ela perdeu o irmão. Mais uma rotina dos encontros de Maria com Jesus. Ela está onde? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E agora ela diz para Jesus: Senhor, puxa vida, o Senhor podia ter chegado 3 dias antes, o Senhor teria curado Lázaro. O que acontece agora é algo quase inacreditável. Quem sabe tenha sido o segundo dia mais triste de toda a história, o dia em que Deus chorou. Vamos deixar a Bíblia falar. João 11, 33, 34 e 35. Seu Irani, por favor. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então... Vamos começar por essa parte final. João 11, 35 é um verso que você pode decorar com facilidade. Tudo bem? Se você não consegue decorar São João 14, 1 a 3, Deus amou, aliás, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, crê também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, pois eu vou preparar o lugar, quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Se não dá para guardar isso, guarda João 11, 35. Jesus chorou. Muito se falou, muito se escreveu, até hoje muito se diz sobre João 11, 35. O que é que levou Jesus a chorar? É muito provável, Dona Edeni, que não foi a morte de Lázaro, porque Jesus ia ressuscitar Lázaro. Não fazia sentido ele chorar por Lázaro. É possível que Jesus tenha ficado triste de ver o choro desconsolado de Maria, o choro desconsolado de Marta, a dor e o sofrimento assim de pertinho. Mas é mais provável que na porta do túmulo de Lázaro, Jesus tenha olhado para o futuro e para o passado e acompanhado assim numa fração de segundo que só Deus pode fazer, o tamanho da desgraça que a dor do pecado produz na humanidade. É capaz que nesse momento Jesus tenha olhado para o passado e tenha visto Eva segurando o corpo inerte de Abel, o segundo filho que ela pôs no mundo, que tinha acabado de ser assassinado pelo irmão mais velho. Você consegue imaginar uma tristeza desse tamanho? Para nós até hoje a ideia de um irmão matar o outro é algo inacreditável. Agora você imagine num mundo onde não havia morte, ninguém tinha morrido. A primeira morte
é o irmão mais velho matando o irmão mais novo. Você consegue imaginar o tamanho da dor que Eva sentiu? É capaz que Jesus tenha olhado um pouquinho para o futuro e visto a cena do Calvário. Ele sabia o que ia acontecer. Olhando mais à frente, ele deve ter visto Policarpo sendo queimado vivo, 110, 120 anos depois da morte dele. Os mártires da Idade Média, os valdenses, milhares de pessoas. Estou falando de alguma coisa que aconteceu há uns 600, 700 anos atrás, 1200, 1300. No norte da Itália, sul da França, um grupo de pessoas que resolveu viver aquilo que a Bíblia apresenta. Foram perseguidos em larga escala para se refugiar. Eles subiram nas montanhas e passaram a viver nas cavernas dos Alpes, até que a turma subiu os Alpes e jogou lá de cima para baixo, em desfiladeiros, famílias inteiras, mães agarradas com filhos, avós, netos, pais, primos. Milhares de pessoas morreram jogadas nos Alpes. Você imagina o tamanho da dor, do desespero. É quase certo que o que fez Jesus chorar aqui não tenha sido a morte de Lázaro. Jesus chorou vendo o tamanho da desgraça que o pecado produz. Pior do que isso, ele chorou porque ele sabia que, apesar do sacrifício brutal que ele estava para fazer, vindo morrer na cruz, ele sabia que a maioria das pessoas ia rejeitar a oferta. Isso é de chorar. Quando Deus sai do trono de toda a glória, vem viver entre nós, e a maioria das pessoas em algum momento da vida diz: eu não quero saber disso. Uau! Mas eu disse para você que nos encontros de Jesus com Maria, de uma forma ou de outra, Jesus sempre defende Maria. Vamos ver como é que Jesus defende Maria a partir do verso 43. Nós vamos ler o verso 43 e 44. Seu Renato, por favor. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Graças a Deus, o senhor Renato está conosco aqui. Semana passada nós oramos, o senhor ia fazer uma cirurgia, parece que foi tudo bem. Então hoje, quando você chegar em casa, agradeça a Deus pela recuperação do seu Renato, o privilégio de termos ele aqui conosco. Você já imaginou, coisa extraordinária, ter entre nós alguém como Jesus, capaz de dizer para um morto já sepultado há 4 dias: vem para fora, vem para fora. Eu tenho uma relação péssima com a morte, graças a Deus, graças a Deus. Muito poucas pessoas da minha família morreram, até aqui, muito poucas. Eu sei que se Jesus não voltar rapidinho, as coisas vão mudar, mas a pessoa mais próxima que eu tenho que faleceu é a minha avó, mãe do papai. E eu me lembro muito bem da cena. Eu dirigi a noite inteira, a vovó morava em Mandaguari, nós saímos aqui de Curitiba, eu fui levando meu pai é o mais novo dos filhos da vovó Maria, e o papai sempre foi muito apegado à vovó, e apesar do papai ser pastor, é diferente quando é a tua mãe que está colocada num caixão. E eu fui dirigindo a noite inteira pensando na reação do meu pai quando eu chegasse em Mandaguari. A gente chegou de manhã cedinho, a casa da vovó estava cheia de gente, ainda daquela época que as pessoas eram veladas na sala da casa. E o papai entra na sala, estava ali o corpo da vovó, e o papai, sem dizer nada, para na frente do corpo da vovó e segura a mão da vovó.
Eu não sou capaz de colocar em palavras o que eu senti naquele momento, mas o meu mundo desabou. Eu chorei o dia inteiro. Eu chorei o dia inteiro. O dia inteiro. Tudo que eu queria era poder dizer o que Jesus falou. Vovó, sai daí. Vovó Maria fazia um feijão espetacular. Espetacular. Ela me chamava invariavelmente ou de Cilinhas. Só tem duas pessoas que me chamam de Cilinhas, a dona Ângela do Seu Pedro e a vovó Maria. Ela me chamava de Cilinhas porque meu pai tem o meu nome, Silas, então na casa da vovó, Silas é o meu pai, eu sou Cilinhas. Ou ela me chamava de meu neto, mas ela fazia um feijão espetacular, era uma bolinha, tinha 1,40 m, 1,50 m, uma bolinha. Uau! Tudo que eu queria era poder dizer, vovó, vem para fora, vovó. Não pode ser assim. Você consegue imaginar a alegria que Maria sentiu quando desenrolaram as faixas e Lázaro sai andando? Você consegue imaginar a felicidade desse abraço? Maria, Lázaro, Marta, todos juntos no mesmo abraço. Uau! Agora nós vamos para o capítulo 12 de João. Antes da gente ler os versos que temos, preste atenção aqui. A história começa com uma mulher pega em flagrante adultério. Tudo bem? Muito bem. E aí o que Jesus faz? Apedreja ela, certo? Joga a pedra na genia. É isso que aconteceu? Não. Jesus diz: vai e não peques mais. Acreditem, ela levou a sério o conselho de Jesus. A partir dali, ela deixou de levar a vida promíscua que levava. A partir dali, ela se reconciliou com a família. E a partir dali, ela procurou viver o melhor que ela podia, aproveitando cada oportunidade para aprender de Jesus. Sempre que possível, a partir dali, ela estava onde? Aos pés de Jesus. Quando a irmã mais velha criticou, ela foi defendida por Jesus. Quando o irmão dela morreu, me ajudem, Jesus não consolou ela não. Quando o irmão mais novo morreu, Jesus ressuscitou o irmão. Uau! Transformou aquele choro de tristeza num choro de alegria, porque ninguém ficou dando risada quando Lázaro saiu ali, né? O curioso é que a gente chora por coisas muito ruins e chora por coisas muito boas. É por isso que no céu não vai ter lágrima, porque o céu vai ser tão bom que se tivesse lágrima no céu, nós íamos ficar chorando o tempo todo. Então Jesus falou: olha, para com esse troço de chorar. Chorem tudo que vocês quiserem aqui, aproveite e chorar bem, viu? Quem gosta de chorar, aproveite, chore se você tiver que chorar, porque o céu não tem lágrimas. Muito bem, então Jesus, quando morre o irmão mais novo, Jesus vai lá e chama o irmão mais novo para a vida. Depois de Jesus ter feito por Maria o que ele fez, o que vocês acham que começou a brotar no coração de Maria? Quando alguém faz repetidas vezes coisas muito boas para você, ok? A gratidão começa a explodir. Veja, Jesus salvou a vida dela, ela devia morrer a pedradas, lembra disso? Tudo bem? Jesus literalmente salvou a vida de quem? Do irmão dela. Eu não sei se você tem irmão, mas quanto é que vale a tua vida e quanto valeria a vida do teu irmão? Se você não tem irmão, bota um filho aí, dona Cláudia. Já imaginou quanto que vale um negócio desse? Ela resolveu o seguinte, ela tinha que fazer alguma coisa publicamente para demonstrar o quanto ela amava Jesus. Então agora nós vamos encontrar de novo Maria e Jesus. João capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Silmara, por favor.
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Isso aconteceu exatamente 6 dias antes da morte de Jesus. Portanto, como Jesus morre numa sexta-feira, isso aconteceu num sábado à noite. Esse jantar, 6 dias, a Páscoa aqui é quando morre Jesus. Tinha mais coisa. Oi? Olha só, hoje nós temos a tal da Páscoa cristã, que celebra a ressurreição de Jesus, ok? Na verdade aqui, Jesus não tinha morrido, então estamos falando da Páscoa judaica. A Páscoa judaica nunca coincide com a Páscoa cristã. Os cristãos tomaram cuidado para diferenciar uma coisa da outra, tá? Mas a Páscoa judaica não era sexta-feira, era um dia qualquer da semana, era o 10º dia do 7º mês, no calendário deles lá. Equivaleria, não é isso, mas equivaleria um 10 de julho para nós. 10 de julho pode cair em qualquer mês, tá? Lembrando que o 7º mês deles não é julho, eles têm uma sequência diferente de meses, tudo bem? Mas na Páscoa era sempre sacrificado um cordeiro, isso desde os dias de Moisés. E Deus tinha explicado para o povo de Israel o seguinte, que esse cordeiro representava alguém que um dia viria a morrer definitivamente. Então Jesus morre no dia da Páscoa judaica, ok? Que não é a Páscoa cristã. Hoje a Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus e tem uma porção de barbaridades com a Páscoa cristã, de coelho, botando ovo de chocolate. Isso é mais paganismo do que Baal e Astarote juntos, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que aconteceu aqui é o seguinte: o dono da casa, nós não vamos ter como ler todos esses versos, mas o dono da casa onde essa festa ia acontecer era um importante membro do judiciário ali de Jerusalém, equivaleria a um ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, no mínimo, um sujeito muito bem relacionado. E esse sujeito tinha sido leproso, e Jesus tinha curado a lepra dele. E a lepra nos dias de Jesus era uma doença terrível, até hoje, né? Mas nos dias de Jesus, além dela não ter cura, e a pessoa ia apodrecendo em vida, os dedos vão caindo, a pessoa fede, um negócio medonho, né? Ela não podia conviver com os familiares. Então, um leproso, por mais dinheiro que tivesse, era sempre um sujeito que ficava afastado do convívio social. E Jesus cura o dono da casa, portanto, ele resolve oferecer um jantar para nosso Senhor Jesus Cristo. E estava todo mundo ali. Maria sabia que Jesus ia ser homenageado naquela noite e ela resolveu fazer a homenagem pessoal dela. Vejam qual foi o presente que ela trouxe para Jesus. Dona Madeleine, João 12, verso 3, por favor. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha que coisa interessante. Eu quero que você visualize essa cena. Uma porção de homens sentados no chão. Eles não tinham, a gente fala em mesa, né? Mas naquela época eles não tinham mesa. Eles sentavam no chão, com as almofadas, quando muito, né? Eles comiam na mão. Tinha lá uma bacia, coisa que eles pegavam, pão, etc e tal, né? Então, uma porção de homens sentados, as mulheres provavelmente cuidando da comida, levando, trazendo isso e aquilo, né? E de repente, no meio dessa reunião, na sua grande maioria masculino, entra Maria. Ela entra trazendo um perfume muito caro, e ela derrama esse perfume nos pés, na cabeça. Você vai ver outras descrições dessa história, fala que ela colocou isso também no cabelo de Jesus. Ela quase que deu um banho em Jesus. E mais ainda, ela começa a enxugar
o perfume que ela tinha colocado nos pés de Jesus com os cabelos. Ela devia ter um cabelão comprido como o da dona Cláudia, né? E olha só aqui, ó. Na sociedade dos dias de Maria, como é até hoje na sociedade do Oriente Médio, é desonroso para a mulher mostrar o cabelo em público. Tem algumas coisas que uma mulher só mostra para o marido. Uma delas é a cabeleira. É isso que eles fazem. Por isso que as mulheres usam burca. Ok? Em casa, tira aquele negócio. A beleza da mulher é assim que eles pensam. A beleza da mulher é para ser mostrada para o marido em casa. O resto da turma não tem que ver isso. Então vocês imaginem aqui, Maria solta a cabeleira toda, se ajoelha aos pés de Jesus, usa o cabelo para secar os pés de Jesus, e tem uma descrição de um dos evangelistas que diz que Maria começa a beijar os pés de Jesus. Se isso acontecesse hoje entre nós, ela ia ser criticada. Você imagine naqueles dias. E agora então, cada vez que Maria se encontra com Jesus, tem sempre o quê? Alguém pegando no pé dela, né? Vamos ver quem faz a acusação agora. João, capítulo 12, verso 4 e verso 5. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais que 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Nos dias de Jesus eles tinham outras unidades monetárias. Uma delas é o tal do denário. O que era o denário? Ou a moeda aí que foi mencionada? O denário era o pagamento por um dia de serviço de um trabalhador braçal. Eu vou trazer para a nossa linguagem de hoje, né? Então, o denário equivaleria a 1/30 do salário mínimo. Portanto, 300 denários, 300 dias de trabalho, praticamente um ano de serviço. O nosso salário mínimo está na casa dos R$1.000. Um ano são 12 meses, R$12.000. É esse o valor do perfume que Maria comprou para derramar em Jesus. É daí que sai a ideia também que ela tinha dinheiro. Certamente tinha dinheiro, porque 300 denários era um bocado de dinheiro. Até hoje, para nós, R$12.000. Pergunto para você aqui, olha para mim aqui, qual foi a última vez que você comprou um vaso de perfume de R$12.000? Você não lembra, né? Isso chutado por baixo. Pois é, isso. E isso que hoje nós temos as coisas assim bem mais acessíveis. Imagine nesses dias aqui. Então, a crítica de Judas aqui, muita gente iria fazer hoje, não tem a menor dúvida. De fato, Judas não estava interessado nos pobres, né? Ele administrava o fundo fixo ali que Jesus tinha para pagar as despesas de viagem, etc. e tal, e ele sempre passava a mão. Você sabe como é que é a corrupção, é tão antiga quanto o pecado, né? O padrão dos encontros de Maria com Jesus tem sempre alguém acusando, e quem que faz a defesa? Olha o que Jesus disse. Vamos para o livro de Mateus, a defesa de Jesus em Mateus, eu acho sensacional. Vocês estão em João, voltem três livros aí, Mateus. Capítulo 26, verso 10. Judas não chegou a falar muito alto o que ele falou bem baixinho. Jesus não estava ouvindo o que Judas falou, porque ele falou muito baixinho, mas Jesus estava ouvindo os pensamentos, não só de Judas, como de todo mundo. Luiz, por favor, a resposta de Jesus. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Uau! Veja, ninguém falou o que Judas falou alto para todo mundo ouvir. Que absurdo! Não. Começou assim, na medida em que a sala se encheu do perfume, os caras começaram a olhar e aí começaram a pensar, né? Puxa vida, esse troço deve ser nardo puro, esse negócio custa uns R$12.000. Quem que é essa louca que jogou esse troço todo fora? Imagina que nós podíamos... Mas todo mundo pensando. E Jesus percebeu o burburinho dos pensamentos da turma, né? E falou o que
a Luísa leu para nós. Ela fez uma boa coisa para nós. Aliás, ela fez uma boa coisa para mim. E agora vem uma surpresa. Olha só. Quando o Sr. Florisvaldo me pediu para pensar nessa série, eu sugeri a ele que estudássemos as histórias de personagens da Bíblia. Ele gostou? Nós estamos aqui já há um bocado de tempo tratando isso. Eu escolhi todos os personagens dessa lista, menos um. Sabe qual foi o personagem que eu não escolhi? O personagem de hoje. Não fui eu quem escolhi. Sabe por quê? Quem escolheu o personagem dessa noite foi nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver só? Continua, Luiz, verso 13. Então, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Uau! Olha aqui o que Jesus falou 2000 anos atrás. Em qualquer lugar do mundo onde esse evangelho for anunciado, vai ser contado o que ela fez e ela será lembrada. Quem é que escolheu o personagem dessa noite? Foi Jesus, não fui eu. Ok? Há 2000 anos atrás, Jesus disse: olha, vai haver um dia, em algum momento do futuro, que um grupo de pessoas vai estar estudando a história da Bíblia no Salão Gourmet, na igreja do PV, em Curitiba, num país que não existe, chamado Brasil. E quando esse dia chegar, essa história vai ser recontada. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é apenas o quê? Cumprir uma profecia seguindo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. O quinto encontro de Maria com Jesus, de todos eles, é o mais difícil. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 15, verso 25. Olha só, o que nós vamos ler agora acontece exatamente 6 dias depois do jantar que a gente acabou de mencionar. Seu José Lima, por favor. Era a hora terceira quando o crucificaram. Comigo aqui. Dona Isa, nós não estudamos isso, eu não sei o quanto a senhora conhece do ritual do santuário, mas era assim: no santuário em Israel, todo dia, às 9 horas da manhã, um cordeiro era sacrificado. Todo dia. Às 3 horas da tarde, outro cordeiro também era sacrificado. Todo dia. Ok? O que esses cordeiros sacrificados diariamente significavam? A ideia de que um dia viria alguém para morrer definitivamente e acabar com a maldição do pecado sobre a humanidade. Portanto, o que acontece com Jesus, nós vamos falar muito sobre Jesus nos últimos 4 capítulos dessa nossa série. Vai ter um dia, a penúltima conversa nossa, nós vamos falar só sobre a cruz, o que aconteceu na cruz, a barbaridade que é Jesus ter vindo morrer na cruz. Mas Jesus vai para a cruz exatamente às 9 horas da manhã, que era a hora onde um cordeiro era sacrificado. Tudo bem? Então, a vida de Jesus entre nós, enquanto homem, foi um cumprir de profecias. Nós vamos ver muito isso. Jesus sempre dizia assim: porque está escrito, e eu estou cumprindo só isso. Ok? Para que se cumprisse a profecia que ele iria nascer em Belém, a mãe dele, Maria, e o pai dele, José, pai de criação, estavam em Nazaré. Precisou acontecer um edital do imperador romano recenseando, a turma tinha que pagar impostos. Maria e José tiveram que sair de Nazaré e vir para Belém, Maria grávida, em cima de um jumentinho, porque a profecia dizia que Jesus ia nascer em Belém. Tudo bem? De novo aqui, Jesus vai para a cruz às 9 da manhã, porque era assim que acontecia todo dia no templo em Jerusalém.
E agora as coisas começam a ficar cada vez mais escuras. Marcos 15, verso 33 e 34. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos falar um bocado sobre esse verso quando a gente tratar a questão da cruz. O fato é que Jesus agora está no momento mais terrível da sua história entre nós. É 3 horas da tarde. Jesus sabia que a vida dele como ser humano estava chegando ao fim. E agora então, verso 37, pastor Walter, por favor. Jesus, dando um forte grito, expirou. O verso 37 é o verso, ao mesmo tempo, mais terrível da Bíblia, porque é o verso que fala da morte de Jesus, mas é o verso mais extraordinário da Bíblia, porque se não fosse pela morte de Jesus, me ajudem, nenhum de nós tinha a menor esperança. Muito bem. Veja, nós estamos falando de uma situação aonde Jesus está reclamando que o Pai o abandonou. Você não leu isso aí? Tudo bem? Olha só, não era só o Pai que tinha abandonado Jesus. Pedro, o fortão da turma, tinha corrido em desabalada carreira. Aliás, nós vamos falar de Pedro. Se você estiver aqui a semana que vem, é o personagem da semana que vem. Pedro tinha corrido. João era o único dos discípulos a ter ficado, mas o resto da turma, Tiago, André, essa turma toda tinha corrido. Mas tinha alguém que não tinha fugido do pé da cruz. Vamos para Marcos 15, 40. César, por favor. Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Muito bem. Apesar de que a maioria dos homens que vivia com Jesus, os amigos dele, em especial Pedro, André, Tiago, essa turma toda tinha fugido, quem não tinha fugido do pé da cruz era Maria Madalena. Maria Madalena. Eu queria que você parasse um pouquinho. Olhe para mim aqui. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar no turbilhão de emoções que devia estar sentindo Maria Madalena ao pé da cruz. Pouco tempo antes, a Bíblia não é precisa nisso, mas eu sou capaz de apostar que não fazia muito mais do que uns 2 meses, se tanto 3 meses, que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Tudo bem? Jesus, que tinha ressuscitado Lázaro, agora tinha acabado de morrer. Como é que alguém que ressuscita alguém pode morrer? Você consegue imaginar o tamanho da incredulidade, da confusão mental, da revolta? Mas que barbaridade! Como é que nós vamos matar justamente o único que é capaz de ressuscitar? Esse que não podia morrer? Os acontecimentos continuam sendo contados por Marcos, versos 42 e 43. Doutor Alexandre, por favor. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A atitude de José de Arimateia é mais do que louvável. Primeiro, José de Arimateia era membro do
Conselho Superior, isso equivaleria na nossa linguagem, doutor, Supremo Tribunal Federal. Okay? Então, nos dias de hoje, ele seria um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se que o Conselho Superior foi a instituição do Judiciário Eclesiástico de Israel que levou Jesus para ser condenado a Pilatos. Portanto, não havia unanimidade. Jesus foi condenado, mas não foi por unanimidade. José de Arimateia não concordava com isso. Agora, também é verdade que ele não se posicionou abertamente na defesa diante de Pilatos, apresentando a defesa de Jesus. Ele não fez isso. Agora, uma vez que ele viu que Jesus morreu, ele tomou a iniciativa de dar um sepultamento digno para Jesus, e precisava um bocado de coragem para fazer isso. Primeiro ele ia se dispor com todos os outros ministros do Supremo, e não era só essa turma. Jesus tinha acabado de morrer, boa parte da população tinha gritado palavras tremendamente ofensivas contra Jesus. Portanto, defender Jesus naquela situação não era nada muito fácil. E ele vai e conversa com Pilatos e pede para dar um sepultamento digno para Jesus. Vamos para o verso 46 e o verso 47. Seu Eloy, por favor. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. José de Arimateia faz uma homenagem a Jesus, colocando ele num lençol de linho, colocando Jesus num túmulo recém-cavado na rocha, provavelmente um túmulo que ele estava pensando em usar para ele ou para a família, ok? Veja, José de Arimateia fez uma homenagem muito grande a Jesus, precisava um bocado de coragem para fazer o que ele fez, mas ele fez uma homenagem para Jesus, me ajude, morto. Desgraçadamente, nós temos muito mais Josés de Arimateia entre nós hoje do que Maria Madalena. Maria Madalena, 6 dias antes, tinha homenageado Jesus de que forma? Vivo, publicamente. Está entendendo? Publicamente. Ela demonstrou o quanto ela amava Jesus. Para quem? Para Jesus. José de Arimateia estava mostrando o quanto ele respeitava Jesus. Para quem? Para um corpo sem vida. Tudo bem? O meu assunto não é esse, mas uma grande história, aliás, uma grande lição que nós aprendemos dessa história é a seguinte: não espere alguém que você ama morrer para você chorar em cima de um caixão frio. Não espere. E acreditem, tem muita gente que ainda faz isso. Na minha época de professor, quase sempre eu fazia da minha última aula do ano, eu lecionava banco de dados, inteligência artificial, então é um negocinho que meio árido, não tem muita história para contar, mas a última aula eu sempre fazia diferente. E eu me lembro de ter feito, num dos anos que eu lecionei, a minha última aula exatamente em cima do tema que eu estou tratando agora. Não espere chorar lágrima de dor e sofrimento em cima de um caixão frio. Se tem alguém que você ama, vai e diga para essa pessoa. Diga para essa pessoa, não espere ela morrer. E falei um bocado para os meus alunos. Maravilha. Era o último ano do curso. Aquele coincidia um ano onde eu era paraninfo da turma. Paraninfo é o cara que vai lá e faz o discurso, etc e tal, tá bom? Aí eu fui lá, fiz o meu discurso. O pessoal se graduou, depois da graduação tem que jogar o chapéu para cima e todo mundo festeja, etc e tal, né? No meio dessa celebração toda, eu ganhei um dos abraços mais fortes que um homem já me deu. O cara quase me quebrou inteiro. E ele começou a chorar. Começou a chorar. E ele me disse bem assim: olha, professor, eu quero lhe agradecer por uma porção de coisas que aconteceu ao longo do curso, mas em especial pela última aula.
Eu já não lembrava exatamente. E aí ele me disse o seguinte, quando eu fiz a aula mencionando essa necessidade de você dizer para quem você ama que essa pessoa é especial em vida, que naquele momento ele estava brigado com o pai dele. Eles não se falavam há muito tempo. Depois disso ele foi para casa, foi conversar com o pai e disse o seguinte: olha, papai, a gente tem uma relação difícil, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu amo muito o senhor é uma pessoa especial para mim. Uma semana depois o pai morre num acidente de trânsito. E aí ele me diz assim: olha, professor, eu estou chorando porque eu perdi o meu pai, mas eu estou agradecido porque eu pude dizer a ele em vida o quanto ele era especial para mim. Portanto, eu não sei se esse é o teu caso, mas se for o teu caso, não faça como José de Arimateia, faça como Maria Madalena. Homenageie Jesus, homenageie quem você ama em vida. E agora então, vamos continuar com a história. Lucas 23, 54, 55 e 56. Vocês estão em Marcos. O próximo é Lucas. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. As últimas pessoas a saírem do túmulo de Jesus naquela tarde de sexta-feira foram as mulheres, em especial Maria Madalena. Elas esperaram até o finzinho. Elas não tinham podido dar um sepultamento completo para Jesus. O sepultamento naqueles dias envolvia uma série de rituais. O corpo da pessoa que tinha morrido era banhado com uma porção de ungüentos, perfumes. Não era exatamente um embalsamamento, mas era alguma coisa mais ou menos assim. Mas Jesus morre às 3 da tarde. O sol já estava quase se pondo quando eles conseguem sepultar Jesus. O sábado estava começando e não era do hábito deles continuar o sepultamento de quem quer que fosse no dia de sábado. E veja, nós estamos falando aqui de gente que ouviu todos os sermões de Jesus. Portanto, qual é a chance de Jesus ter abolido a guarda do sábado enquanto em vida, na opinião das pessoas que acompanharam a crucifixão, o sepultamento e todo o ministério de Jesus? Qual que é a chance de Jesus ter abolido o sábado? Nenhuma. O sepultamento de Jesus era algo muito importante, mas o sábado, na opinião deles, era mais importante. Inclusive Maria, mãe de Jesus. Durante todo o sábado, elas guardaram o que a lei de Moisés previa conforme o mandamento. E eu tenho certeza que esse foi o sábado mais triste da vida de Maria. Porque naquele momento ela estava triste, profundamente arrebentada. Lembre-se, 6 dias antes ela tinha feito uma demonstração de amor espetacular para Jesus, tudo bem? Agora, o Jesus que ela tanto amava estava morto. Pior, não tinha ninguém para defender ela, porque Jesus era o advogado, era o defensor dela. E agora nós vamos ver um pedaço da Bíblia que me arrepia dos pés à cabeça. O último encontro. Vamos para o livro de João? Vocês estão em Lucas, o próximo é João. Antes da gente ler, eu preciso da tua atenção. As histórias da Bíblia, elas ganham uma cor diferente quando você entende o contexto. Vamos lá? Comigo aqui. Jesus tinha morrido na sexta-feira. O sepultamento de Jesus tinha sido precário. Eles tinham colocado Jesus dentro do túmulo, mas não tinham feito todo o ritual de a parte de perfumaria, vamos dizer assim, do sepultamento. Isso não tinha sido feito, não deu tempo.
Depois da sexta-feira vinha o sábado, conforme o mandamento. Isso não era coisa para se fazer no sábado, portanto todo mundo ficou em casa profundamente arrebentado. Quando o sol se pôs no sábado à tarde, já era domingo, mas o problema é que eles não tinham luz elétrica e não dava para você chegar lá no túmulo, tudo no escuro, né? Portanto, o que tanto Maria quanto as pessoas que partilhavam da intimidade de Jesus fizeram foi aguardar as primeiras luzes da madrugada de domingo para correr para o túmulo de Jesus e terminar o sepultamento que eles não tinham conseguido concluir na sexta-feira. E agora então nós vamos encontrar de novo Maria no túmulo de Jesus nos primeiros clarões da manhã daquele domingo. Seu Irani, por favor, João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Maria foi a primeira a chegar no túmulo de Jesus. Ela queria ser a primeira a tomar alguma providência para concluir o funeral de Jesus. E quando ela chega lá, para surpresa e para o terror dela, ela viu que a pedra que tinha sido colocada um dia antes, fechando o túmulo de Jesus, tinha sido removida. Pior, o corpo de Jesus tinha sumido. Acompanhe comigo aqui. Não passava pela cabeça nem de Maria, nem de ninguém, que Jesus pudesse ressuscitar. Então, na cabeça de Maria, o que estava acontecendo era o seguinte: alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Quem sabe tivesse jogado o corpo de Jesus numa valeta qualquer aí. Você consegue imaginar os pesadelos na cabeça dela? Daqui a pouco tem cachorros comendo o corpo do meu Senhor. Que absurdo! Está entendendo o tamanho da confusão mental? E agora então ela faz a única coisa que pareceu sensata, né? João 20, verso 2, Dona Liliane, por favor. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Ele disse: Jesus foi tirado do sepulcro do Senhor, e não sabemos onde o puseram. Ela não encontra o corpo de Jesus, ela vê o túmulo aberto, ela olha de um lado, olha do outro, não vê nada, ela volta para Jerusalém e ela vai até Simão e diz: olha, vamos, nós temos que voltar lá, porque alguém levou o corpo de Jesus, sabe lá Deus onde é que está o corpo do mestre. E ela volta ao túmulo de Jesus, verso 11 e o verso 12. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Nenhum de nós sabe exatamente onde Jesus foi sepultado. É possível que tenha sido onde hoje está construída a igreja do Santo Sepulcro. Mas quem já esteve em Jerusalém e visitou a igreja do Santo Sepulcro, viu que, na verdade, sobrou muito pouca coisa da paisagem original dos dias de Jesus. Aquilo ali virou um ponto de atração turística. Mas tem perto de Jerusalém um lugar, é provável que não tenha sido ali que sepultaram Jesus, mas é um lugar que tem todas as características que a Bíblia apresenta. Tem um túmulo muito antigo, e lá nesse túmulo tem o espaço direitinho para um corpo. E quem já entrou dentro desse túmulo, que hoje está vazio, consegue notar direitinho onde poderia ter se sentado um anjo na cabeceira, um anjo. Uau! E agora Maria fica ali e os anjos conversam com ela. Aqui que é o verso 13. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. O desespero de Maria não muda, né? Ela vai até Simão e diz o quê?
Levaram o corpo do Senhor, eu não sei aonde ele está. E agora ela volta, os anjos perguntam para ela, ela nem sabia que aquilo eram anjos, ela estava chorando desconsoladamente. Por que você está chorando, mulher? Levaram o corpo do Senhor, eu não sei onde está. E agora aparece uma terceira pessoa, João 20, verso 14. Cláudia, por favor. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Ela vira, os olhos deviam estar, que era duas bolas vermelhas. Ela estava chorando desconsoladamente desde a madrugada da quinta-feira, já era domingo de manhã, quase 72 horas. Lembre-se que Jesus apanha uma barbaridade. Quem viu Jesus sofrer o que sofreu é algo inominável. Maria estava arrasada, ela chorava sem parar. E agora então Jesus aparece, mas ela continua chorando, ela não reconhece Jesus. E agora então, verso 15, por favor, Luísa. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela faz a reclamação que ela já tinha feito 2 vezes, pela terceira vez. Por que você está chorando, Maria? Agora é Jesus falando com ela. Só que ela não reconheceu Jesus e ela não reconheceu a voz de Jesus, e ela dá a mesma resposta: eu estou chorando porque levaram o mestre e eu não sei onde foi colocado. E agora ela imagina que quem estava falando com ela era o sujeito que cuidava do cemitério. Ele diz: olha, se o senhor levou ele para algum lugar, por misericórdia me diga que eu quero terminar o funeral de Jesus. E se tem um verso que é de arrepiar dos pés à cabeça, é esse que a dona Isa vai ler para nós, o verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Tem 2 versos da Bíblia que, quando eu estou em casa estudando a Bíblia sozinho, lendo, etc e tal, invariavelmente quando eu leio esses versos eu choro. Um é o finalzinho do livro de Jó: e mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto ele orava por seus amigos. Eu vou falando esse verso aqui, eu me arrepio dos pés à cabeça. Eu imagino Jó coberto de feridas dos pés à cabeça, ajoelhado, pedindo pelos amigos dele, e naquele momento Deus muda a história de Jó, e a segunda parte da vida dele é mais extraordinária que a primeira. Uau! Se tem alguma coisa que me arrepia, é isso aí. Agora, esse verso que a dona Isa acabou de ler é ainda maior. Preste atenção no que aconteceu. Comigo aqui, ó. Preste atenção no que aconteceu. Maria conhecia Jesus pessoalmente. Tudo bem? Pessoalmente. Muito bem. Ela estava arrasada pela perda de Jesus. Ela estava desconsolada, chorando. Ela não conseguia enxergar mais. Apesar de Jesus ter falado com ela, ela estava tão arrasada que ela não reconheceu a voz de Jesus. Tudo bem? E ela continuava ali sentada no chão, chorando, até que o jardineiro, na cabeça de Maria, o jardineiro, que era Jesus, mas ela não sabia, o jardineiro diz assim: Maria. E ela responde: Rabone. Olha só, olha o que aconteceu aqui, ó. Comigo aqui, ó. A vovó Maria tinha um jeito único de dizer siglinhas. Ok? A vovó Maria tinha um jeito único de dizer siglinhas. Faz muito tempo que eu não escuto isso. Mas se eu escutasse de novo, eu saberia que era a vovó Maria. Jesus tinha um jeito único de dizer Maria. Alguma coisa no Maria de Jesus era único. Mesmo
no auge da dor, do desespero, da depressão, com os olhos cheios de lágrimas, 72 horas de choro, Maria, quando escuta o nome dela falado por Jesus, alguma coisa passa pela espinha dela e ela imediatamente reconhece que quem estava ali não era o jardineiro, quem estava ali não era um anjo, quem estava ali era o Mestre. E imediatamente ela levanta os olhos e responde Rabone, que quer dizer mestre. É o jeito que ela tratava Jesus. Você consegue imaginar a proximidade de Maria e Jesus? O que fez despertar a consciência de Maria, que ela estava falando com Jesus, foi o jeito que Jesus pronunciou o nome dela. Uma coisa é ver Lázaro morrer e depois Lázaro ressuscitar. Agora outra coisa muito diferente é ver Jesus morrer e agora ver Jesus ressuscitado. Verso 17, pastor Walter, por favor, João 20, 17. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Muito bem. A tradução da Nova Linguagem de hoje diz: não me segure. A gente precisa ler nas entrelinhas. Raciocina comigo o que aconteceu. Quando Maria responde Rabone, o que ela fez? Comigo aqui. Rabone, o que ela fez? Literalmente ela voou nos pés de Jesus e se agarrou ali e falou: agora o senhor não sai mais daqui. Não sai mais daqui. Rabone, nunca mais eu vou deixar ninguém colocar a mão no senhor. E aí Jesus diz para ela: não me segure. Jesus não ia dizer para ela: não me segure, se ela não tivesse segurado Jesus, né? Mais ainda, Jesus continua dizendo: eu ainda não. A gente falou disso a semana passada, hein? A ideia de que quem morre vai para o céu, ok? Jesus tinha morrido quando? Na sexta-feira, era domingo de manhã, e Jesus está dizendo que ele ainda não tinha subido ao céu. Nem Jesus, quando morreu na sexta-feira, morreu e foi para o céu. Não, Jesus morreu na sexta-feira, e onde é que ele ficou no sábado? No túmulo, dormindo. Tudo bem? Muito bem. E agora vem aquele que talvez seja um dos versos mais extraordinários da Bíblia, João 20, verso 18. Seu Renato, por favor. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Uau, se isso não arrepiar você, então não tem nada que arrepie. Imagine a cena, pessoal. Olha só. Maria Madalena, aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Tudo bem? Ela é a primeira, dona Liliane, a primeira a ver Jesus, me ajude, ressuscitado, a primeira. E é a primeira a sair correndo dali, anunciando para quem? Para os discípulos. É por isso que os teólogos dizem que Maria Madalena é a maior de todas ou de todos os evangelistas, porque ela é a evangelista dos evangelistas. Pedro foi contar a história de um Jesus ressuscitado, não foi? João foi contar a história de um Jesus ressuscitado, tudo bem? Paulo fez isso, tudo bem? Os discípulos todos fizeram isso. Quem contou para eles que Jesus tinha ressuscitado? Maria, a evangelista dos evangelistas. Percebeu? O que Pedro contou lá para frente, o que João contou, o que Tomé, o que todos eles contaram, foi só o quê? Repetir o que Maria inicialmente contou para eles. Maria Madalena. Olha, se isso não é amor e graça, eu realmente não sei. Maria Madalena, aquela que começa a história sendo pega em flagrante adultério, é a primeira a sair
mundo afora, dizendo o quê? Eu vi o Senhor. Os discípulos acreditaram? Não acreditaram. Tomé chegou a dizer: se eu não botar o dedo na ferida, se eu não botar o dedo no pé, eu jamais vou acreditar, porque morto não ressuscita. Ele morreu, eu vi. E Maria dizia: eu sei que ele morreu. Aliás, tem uma letra de uma música espetacular, espetacular. Ganhou o Grammy de melhor música gospel no ano de 1985. O nome da música é Eu Vi Jesus. É a história de Maria Madalena colocada no papel. A letra começa mais ou menos assim: eu sei que ele morreu, eu vi ele ser sepultado, eu vi o túmulo se fechar, mas acreditem, eu voltei lá e hoje eu vi o Senhor e ele está vivo. Não me peça para explicar, mas ele está vivo. Essa é a história que a música canta, essa é a história de Maria Madalena. Uau! O que essa história nos ensina? Maria tinha um defensor, lembra disso? Eu não sei se você sabe, mas você precisa de um também. Sabe por quê? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Último livro da Bíblia. Pode ler para nós, meu amigo. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite foi julgado fora do céu. Olha só, existe alguém nesse universo de Deus acusando você dia e noite. Tudo bem? Graças a Deus ele foi jogado do céu. Desgraçadamente ele veio parar aqui na terra. E aqui ele primeiro tenta você a pecar. E depois que você peca, ele fica dizendo para você que você não vale nada, que você não tem esperança, que você não tem conserto. Ok? Muito bem. Quem tem um acusador desse precisa de um bom advogado. Vamos para o livro de 1 João. Você está em Apocalipse, é pouquinho antes aí, pouquinha coisa. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Está ótimo. João aqui está dando um conselho. O melhor mesmo é não pecar. Quem de nós que consegue viver sem pecar? Desgraçadamente, nenhum de nós, né? A gente pode evitar alguns pecados que a gente deve procurar melhorar, mas viver sem pecar nenhum de nós vai conseguir. Agora, quando nós sentimos a necessidade de um defensor, quem que é o nosso defensor? Jesus Cristo, que nos defende aonde? No único tribunal que realmente interessa, o tribunal de Deus, né? Quando um pecador arrependido, através de Jesus, pede perdão ao Pai, Jesus chega para o Pai e diz: Pai, essa conta eu já paguei. Joga esse pecado lá no fundo do mar. Amém. E é assim que funciona. A segunda coisa que a gente aprende da história de Maria Madalena é que, da mesma forma que ela se encontrou várias vezes com Jesus, o sonho dele, Jesus, é se encontrar com você. Não me peça para explicar. Na verdade, o sonho de Deus é morar entre nós. Claro que vai ser um mundo restaurado. Vamos ver como é que isso aparece na Bíblia? Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Olha o plano de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, qual que é o plano de Jesus? Entrarei na sua casa. Ter um encontro com você.
Eu gosto muito da letra dessa música. Ela foi inspirada na história de alguém que passava o dia todo, de alguma forma, procurando ter contato com Jesus. Bem cedinho vejo a Jesus, de tardinha vejo sua cruz, e de noite com ele estou. Vejo a Cristo sempre onde vou. Quer ver como fica bonito isso colocado em música? Me ajuda, seu Florisvaldo. Se você conhece, canta comigo. Bem cedinho vejo a Jesus, de tardinha vejo sua cruz, e de noite com ele estou. Vejo a Cristo sempre onde vou. Nós vamos cantar mais uma vez a mesma coisa. Vejo a Jesus, de tardinha vejo sua cruz, e de noite com ele estou. Vejo a Cristo sempre onde vou. Amém. Pergunta que eu tenho para você, esse é o meu último slide. Você tem visto Jesus? Será que nos lugares que você vai são lugares que Jesus costuma frequentar? Será que as coisas que você lê são coisas que Jesus costuma ler? Aquilo que você fala é mais ou menos aquilo que Jesus costuma falar. O plano dele é ter um encontro diário com você. Eu não sei como começa o teu dia, mas eu vou te dar uma sugestão. Amanhã cedo, a primeira coisa que você deveria fazer é conversar com ele, porque ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. Tem uma boa providência no início de cada dia é pedir a ele que dê sabedoria para você tomar todas as decisões que você precisa tomar. E acreditem, algumas decisões que aparentam ser muito fáceis podem ser decisões muito difíceis, das quais você vai se arrepender. Tem muita gente aí amargamente arrependida hoje, porque num sinal de trânsito que estava amarelo, ele escolheu passar, e passando no sinal de trânsito amarelo, ele matou um motociclista. Quanto que essa pessoa daria para poder voltar atrás e escolher parar naquele sinal amarelo? Você está entendendo o que eu estou falando? Peça que Deus te dê sabedoria para viver, fazer as escolhas que você precisa ao longo do dia todo. Peça que Deus te dê a proteção que você precisa para aqueles problemas que você não vai ser poder capaz de evitar. Algumas coisas a gente pode evitar, mas tem muita coisa que a gente não pode. E peça para que, não importa quantas coisas aconteçam amanhã, peça para que Deus mantenha sempre uma presença constante ao teu lado. Uma sugestão para você terminar o dia. Você teve um dia que pode ter sido fácil, pode ter sido difícil. Cada um de nós tem um dia diferente a cada dia. Hoje à noite, antes de dormir, converse com ele. Primeiro agradeça. Olha, pode ser que muita coisa tenha dado errado no teu dia. Agradeça. Pode ser que
os planos não tenham se realizado do jeito que você gostaria, mas acreditem, tem coisa muito pior que podia acontecer, além das coisas ruins que normalmente acontecem. Nós temos uma noção muito precária do que é bom e do que é ruim. A gente acha que ganhar um carro é bom, quebrar a perna é ruim. Eu já falei para você aqui, se você já escutou esse discurso, você vai ver que ganhar o carro é péssimo, quebrar a perna é uma maravilha. Tem gente que está vivo aí só porque quebrou a perna, e tem gente que morreu porque ganhou o carro. Portanto, agradeça a Deus pelo que Ele já fez por você e peça para que Ele te ajude a ter cada vez mais um coração do tipo Maria Madalena, aquele coração que diz assim: Senhor, muito obrigado. O José de Arimateia é bom, mas Maria Madalena é melhor. E não esqueça que o plano de Deus é estar em contato com você. Não me peça para explicar isso, mas o plano de Deus é estar em contato com você o tempo todo. Portanto, Ele jamais vai se sentir importunado por você conversar com Ele, por você agradecer alguma coisa a Ele, por você pedir alguma coisa a Ele. Isso jamais vai ser um fardo para Deus. Esse é o plano dele. Ele fez tudo para poder trazer esse plano à tua disposição. A única coisa que você precisa é abrir a porta. Ele está batendo. Que Deus te ajude a fazer as escolhas que você precisa fazer. E que quando Ele voltar, você possa ser um daqueles que vai contemplar o reencontro de Maria Madalena Amém. E nosso Senhor Jesus Cristo. Já imaginou? Uau! Fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela maravilhosa história da vida de amor, de respeito e de dedicação de Maria Madalena. Amém. Obrigado pela transformação que o Senhor fez no coração dela. É uma história que chega até nós hoje, mostrando-nos o poder da Tua transformação. Amém. O Senhor sabe que nós estamos muito longe daquele ideal da perfeição que o Senhor tem para nós. Nós ainda temos problemas, dificuldades, defeitos, algumas coisas difíceis de resolver. Nem sempre nós vivemos aquilo que o Senhor gostaria que nós vivêssemos. Que a Tua misericórdia jamais nos abandone, que o Teu Espírito continue nos importunando, mostrando-nos como viver um dia de cada vez. Amém. E pela Tua misericórdia o Senhor possa nos considerar entre aqueles que vão estar preparados para Te receber quando o Senhor voltar. Amém. Que o Senhor volte logo para colocar fim nessa história de pecado e restaurar a perfeição da qual nós nunca deveríamos ter saído. Amém. Até que esse dia chegue, que o Senhor nos guarde do mal. Por Jesus. Amém. Amém. Vai com Deus, uma boa semana para você. Pessoal, foi bom demais ter vocês conosco. Eu gostaria, Cida, de deixar com eles um pensamento. Você permite? Eu li um pensamento que dizia o seguinte: Deus tem duas moradas. Uma é no céu e outra num coração agradecido. Vamos sair daqui com gratidão no nosso coração por aquilo que Deus nos presenteou através desse retrato tão lindo pintado através da vida de Maria. Que Deus possa abençoar vocês de uma maneira muito especial. Na próxima semana vocês já sabem quem é o personagem. Não faltem e incentive amigos de vocês a estarem aqui.